Olá, meu amigo e amiga. Você pensa que essas eleições que nós teremos aqui no Brasil neste ano de 2026 dizem respeito apenas às nossas questões internas, a diferenças políticas, a percepções ideológicas diferentes? Se você pensa assim, você está redondamente enganado e redondamente enganada. O que nós estamos enxergando com cada vez mais nitidez é que existe uma orquestração dirigida não só contra a nossa soberania, contra a nossa democracia, mas contra as democracias como um todo. Os agentes que estão atuando em várias partes do mundo, aqui no Brasil eles estão ficando cada vez mais evidentes porque eles estão sendo capitaneados por um grupo de traidores da pátria, uma família de criminosos, a família Bolsonaro e as pessoas que estão no seu entorno. E quando essas figuras começam a introjetar na sociedade anormalidades, coisas bizarras, coisas antirrepublicanas, antidemocráticas, anticivilizatórias, como sendo coisas corriqueiras, coisas normais, aí a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Eu vou trazer aqui para vocês alguns desses movimentos para a gente enxergar exatamente o que essas figuras estão tramando, para a gente poder ter remédios contra elas e poder agora, nas eleições desse ano, de 2026, ter uma vitória acachapante. Porque a coisa, gente, não é apenas um processo, como eu estou dizendo para vocês, interno. É um ataque civilizatório. E isso não é pouca coisa. Vou pontuar aqui com vocês algumas coisas que essa gente está tentando colocar como coisas normais e que são muito perigosas, mas a gente vai desmascará-las. Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha aqui fazer parte aqui dessa luta. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva aqui conosco, compartilhe os nossos vídeos, deixe seu joinha, mande seu comentário, que são formas de você ajudar a chegar a mais pessoas como você, tá legal? E no primeiro comentário aqui do nosso portal, tem links muito importantes, um abaixo-assinado, que você tem contato ali comigo a partir do momento que você assina, porque nós teremos muitas batalhas nesse ano de 2026. E também um link para você contribuir, para você participar ativamente desse processo aqui, ajudando a gente a ter estrutura material para poder enfrentar grandes estruturas aqui no nosso país. Nós estamos indo muito bem, graças ao tanto de gente que já está aqui conosco, tá bom? Então, vamos seguir em frente, que tem muita coisa aqui. E tem coisas curiosas também, né? Começando aqui com essas bandeiras, né, que os bolsonaros eles estão dando, né? Essas pintas que eles estão dando, essa orquestração, esse conluio para a destruição da nossa democracia e das democracias do mundo. Porque esse Milei é um agente propagandeador dessa cultura antidemocrática. O que ele está fazendo contra a Argentina é uma espécie de laboratório. E aí ele está expandindo o discurso de ódio que ele está usando na Argentina de uma forma visceral, para se somar ao discurso de ódio que a gente tem aqui no Brasil. E aí a gente vê o Dudu Bananinha colocar o discurso completo dessa criatura, quase 30 minutos, e coloca o seguinte: discurso completo de Milei, arrebentando Lula e Moraes. Então você vê todo o bolsonarismo replicando essa ideia que o Milei veio aqui, arrebentou Lula e Moraes, como sendo a coisa mais normal do mundo. Agora veja se a cabeça dessas pessoas é uma cabeça de gente séria, de gente que tem algum tipo de decência. Eles estão achando normal uma pessoa ir na casa de uma outra pessoa e, dentro da casa dessa pessoa, falar mal dos familiares, xingar as pessoas, e acham isso absolutamente normal. Gente, em qualquer lugar do mundo, se chega um dirigente e começa a falar mal dos seus próprios dos poderes, do seu presidente eleito, do seu primeiro-ministro, do seu rei, enfim, em muitos lugares essa pessoa nem sai, ela é presa ali na hora. No Brasil, nós temos uma série de trâmites diplomáticos e a coisa foi tão surpreendente que não deu nem tempo de tomar uma atitude mais concreta contra essa pessoa que atacou a nossa soberania, na medida que atacou o chefe de Estado brasileiro e um dos pilares das instituições aqui da nossa democracia, que é o Poder Judiciário. Não foi um ataque pessoal ao ministro Alexandre de Moraes, porque essa gente gosta de fulanizar, né? É um ataque ao careca, ao lixo careca. Não, gente, foi um ataque à Suprema Corte do nosso país. Eu fiquei impressionado como é que o ministro Fachin não percebeu isso. Ele foi ali defender o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Fachin, a obrigação do senhor, o dever do senhor é de defender a instituição, defender a democracia do nosso país, defender o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, ele dá decisões individuais sem nenhum respaldo jurídico. Olha, foi um negócio assim.
Mas eu até dou um ponto de desculpas ali, ou, enfim, de tolerância ao ministro nesse ponto, porque foi uma coisa surpreendente mesmo. Quando é que você ia imaginar que um chefe de Estado ia fazer essas bizarrices que o Milei fez? Agora, tem uma coisa, né? Foi tão surpreendente que a gente está vendo gente destoando no samba também. O ministro Boulos e o ministro Durigan, eles não tinham que falar da entrevista falando absolutamente nada sobre essa questão, porque isso diz respeito a uma questão de Estado. O presidente Lula não falou nada. Ele deixou o Ministério das Relações Exteriores e o Itamaraty conduzirem essa história, porque senão vira bagunça geral, gente. A gente não pode normalizar isso. O Boulos, olha, francamente, e o Durigan não tinham que estar falando absolutamente nada, né? Espero que isso aí que eles sofram ali algum tipo de chamamento do presidente Lula, do tipo, olha, vem cá, você é presidente, ô Boulos? Você é presidente, Durigan? Então vocês não podem falar nada. Quem foi atacado fui eu, foi o Brasil. Vocês não têm condição. Porque, gente, isso acaba fomentando essa provocação. Nós que gostamos muito de futebol, nós sabemos que os argentinos, eles são craques em minarem ali as coisas extracampo. Os ingleses agora, na Copa do Mundo, eles mencionaram ali 34 artimanhas que os argentinos usaram durante o jogo para desconcentrar os ingleses, enfim, para ganhar como eles acabaram eliminando os ingleses, né? E muitas dessas situações acabam se aplicando também no campo real da disputa política. A gente não pode cair nas artimanhas, a gente não pode cair na vigarice de vigaristas. Eu sou jornalista, eu posso falar essas coisas aqui, eu posso emitir opinião política, mas quem é chefe de Estado, quem está institucionalmente dentro de uma estrutura de poder, tem que ter mais responsabilidade e mais simancol, né? Bom, eu vou voltar a esse tema aqui, mas eu queria fazer uma pausa, porque ontem, na convenção do PL, aconteceu um negócio de uma bizarrice gigantesca. O Nicolas Ferreira simplesmente lembrou que o Flávio Bolsonaro é um ladrão de dinheiro público, porque ninguém tinha falado isso, né? E se tem um assunto que o Flávio Bolsonaro não tem condição de entrar, é assunto de ladroagem de tomar dinheiro de servidor público. Porque o Nicolas Ferreira lembrou isso aqui, ó. Vamos ver aqui o ato falho. Eu não sei nem se foi muito ato falho, tá? Uma coisa assim que essa gente deveria suprimir esse vocábulo do dicionário deles aqui, porque isso sempre vai lembrar que o Flávio Bolsonaro é uma pessoa que não é honesta, né? Para dizer o mínimo. Vamos ver aqui. Fala pessoal do evento aí do PL, estou aqui com o nosso, se Deus quiser, futuro senador Domingos Sávio, com também o Flávio Roskel. A gente tentou de tudo aqui, tentou pousar no Campo de Marte, não deu, tentamos Congonhas, não deu, tentamos Guarulhos, também não deu. O tempo aí, infelizmente, também impossibilitando a gente chegar. Mas quero deixar aqui um recado. O tempo em São Paulo estava ótimo, tá? Essa história aí, enfim, mas vamos considerar que eles não conseguiram mesmo chegar lá. Para todos vocês, nós já vencemos uma vez e a gente vai vencer de novo. A gente está fechado com o Flávio, toda a nossa base aqui em Minas Gerais também. A gente sabe que Minas é um estado-chave, quem ganha aqui ganha no Brasil. Na eleição passada foram 50 mil votos de diferença e a gente sabe que a eleição do Flávio representa, né? Não representa somente a retomada, né, da presidência, né, à direita, mas principalmente, né, a gente fazer justiça com aqueles que estão presos injustamente, como os presos do dia 8, como o nosso e único líder Jair Bolsonaro, que está preso não por corrupção, não por rachadinha. Opa, não está preso por corrupção nem por rachadinha? Na hora que ele falou isso, né, o pessoal lá do PL deve ter, falei, opa, esse Nicolas aí, não sei não, hein? Mas tá bom, seu Nicolas, é bom só lembrar, né, que o seu candidato é um candidato que tomava dinheiro de servidor público, né? Aqui no Platô, tem uma matéria que diz o seguinte: campanha de Flávio celebra efeito Milei e avalia que o governo Lula mordeu a isca. Presidente argentino tirou Michele Bolsonaro do centro da crise e ajudou o candidato do PL a mudar o foco da convenção do partido. Bom, isso aí é até a segunda página, né, Platô? Porque, na verdade, as pessoas já estão começando a perceber que os efeitos de Milei na campanha de Flávio Bolsonaro são muito mais negativos do que positivos. Muita gente vai começar a pesquisar como está a vida de Milei lá na Argentina. E não está nada boa. Olha só, gente, como é que os jornalistas independentes da Argentina, que têm respeitabilidade, como é que eles estão considerando aqui que a cabeça do que está acontecendo com a cabeça do Milei. O título do vídeo é "Não se dão conta de que esse homem não está bem?" Vamos conferir aqui, vamos lá. Muy buenos días, el lunes 27 de julio
y titulamos nuestra columna de hoy día 957 con una pregunta. ¿No se dan cuenta que este hombre no está bien? Vocês não se dão conta que esse homem não está bem? Como es de acostumbrarse, Milei, cada vez que la oposición desaparece del mapa y no le genera problemas, se encarga de pegarse tiros en el pie y desatar problemas en su gobierno que no tenía, ¿no? Ou seja, o Milei está sempre arrumando problema quando não tem problema. Primero, con el monumental desastre diplomático con el principal socio comercial del país, Brasil. Desastre com o principal sócio econômico do Brasil, né? Que é da Argentina, que é o Brasil. Y al día siguiente, aunque incomparable en términos de daño al país, pero igualmente sintomático de su desquicio, insultando a un caballero premiado de la sociedad rural que había sido ministro de Dualde. Bom, o Milei vive insultando pessoas e insultou um líder, agricultor, enfim, do governo do Aldi anterior, lá atrás. E aí, na sequência... ¿No se dan cuenta que este hombre no está bien? Esta imagen que acompaña es de la reunión que tuvo en Brasil, ¿no? Esta era la cara de nuestro presidente allí apoyando a Bolsonaro. Então, gente, eu criticando o que esse cara está fazendo no Brasil, né, apoiando o Flávio Bolsonaro, enfim. Olha, mas não é desculpa, não. Isso aí não é que ele não está bem da cabeça, não. É que ele é um criminoso, ele é um psicopata a serviço do governo norte-americano. É disso que se trata. Outro colunista aqui. O ódio de Milei contra Lula põe em xeque as relações entre os países. Opa, vamos ver aqui. Recordemos que Brasil es el principal socio comercial de Argentina, el otro debe ser China, ¿no? Con China, el presidente Milei no se atrevió. Então ele falou, olha, o principal parceiro da Argentina é o Brasil, e a China. Mas com a China, o Milei não se atreveu a falar bobagem, né? ¿Recuerdan aquel esperpéntico reportaje de nuestra querida Susana Jiménez? Bom, e por aí vai, né? Bom, pano de fundo da trégua entre Flávio, Michele e Bolsonaro revela crise de desconfiança e desconfiança entre aliados. A coluna da Andréa Sadi. Tudo isso, gente, mostra que essa coisa do Milei, na verdade, tentou esconder essas outras crises todas que acontecem no meio desse mundo paralelo. Flávio deve explicações ao país. Editorial do Estado de São Paulo. Como candidato, Flávio precisa esclarecer seu envolvimento com Vorcaro. É disso que se trata, né? Porque ele está achando que todo mundo esqueceu disso. Cuja investigação acaba de ser autorizada pelo STF. Não basta dizer que se trata de relação privada, porque não é relação bandida. E aí, gente, olha como é que as coisas vão se conectando. Com Flávio Eduardo e Figueiredo, os Estados Unidos preparam terreno para não reconhecer a eleição no Brasil. Os movimentos estão ficando cada vez mais evidentes, gente. O Flávio Bolsonaro, como eu mostrei aqui para vocês, dizendo que o pai tomou um chute na cabeça, chute na boca, né, que a democracia no Brasil acabou e que o Alexandre de Moraes perverteu as eleições de 2022, está querendo perverter desse ano também. E a gente vê o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos fazendo uma live com Ser e Medo, que eu fiz uma representação contra ele quando ele começou a se envolver aqui no Brasil, fraudando informações em relação às urnas. Enfim, a Procuradoria-Geral da República disse que não tinha competência porque o cara era argentino. Enfim, eu dei todos os elementos ali que era possível, sim, buscar ali uma responsabilização criminal desse bandido argentino que se mancomunou com os bandidos aqui no Brasil. Os daqui do Brasil foram em cana. E esse aí, porque é argentino, escapou. Mas ele tem essa conexão com o Eduardo Bolsonaro e voltou numa live a atacar as urnas eletrônicas novamente. E o que fez o governo americano nessas últimas semanas foi tentar mandar para cá pessoas para minarem a credibilidade nas urnas eletrônicas, mas lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil eles já tentaram de tudo. Então eles iriam levar para lá alguns tipos de fake news, algum tipo de desinformação, para começar a plantar nos Estados Unidos o germe que no Brasil o nosso sistema eleitoral é espúrio. Embaixada dos Estados Unidos acionou o líder do PL para a visita que questionaria urnas eletrônicas. Adivinhem quem que a Embaixada dos Estados Unidos fez a conexão? O senhor Sóstenes Cavalcante, aquele que não explicou os 500 mil reais que estavam dentro do apartamento dele. Aliás, ele tenta explicar, né? O dinheiro não foi dado para ele de volta. Se não foi dado ainda, é porque ele não conseguiu provar a licitude desse dinheiro. Eu só acho que está demorando muito para a Polícia Federal
concluir o inquérito, a Procuradoria-Geral da República desvendar de uma vez por todas que história é essa do seu Sóstenes Cavalcante, envolvido também com verba de orçamento secreto e com trambique de aluguel de carro, né? Que são as formas aí que esses caras conseguem fazer para aumentarem a grana. Jornais argentinos repercutem discurso de Milei em convenção do PL. Tensão com o Brasil está mais alta do que nunca. Gente, o que acontece é o seguinte: nós não estamos numa luta interna, nós não estamos com uma questão eleitoral, nós não estamos apenas com uma questão local. A questão é civilizatória, a defesa das democracias, a coisa é muito maior. Eu tenho salientado aqui no nosso portal desde sempre da importância de se ter uma comunicação governamental, uma comunicação política, para desde lá de trás a gente estar o tempo todo preparando a sociedade, informando a sociedade que isso iria acontecer. Isso, para quem é analista político, não é novidade, que haveria uma tentativa de fazer alguma coisa aqui no Brasil para colocar o poder do nosso país nas mãos desses grupos todos. Então, olha, a gente está correndo alguns riscos sim, mas eles são tão ruins, eles são tão miseráveis moralmente, que a tendência é a gente conseguir fazer com que eles percam as eleições no primeiro turno. Mas para isso a gente vai ter que continuar uma batalha bastante forte, bastante efetiva. É por isso que eu estou aqui, é por isso que a gente está enfrentando também essa jornada de 2026 com o seu apoio, com o apoio das pessoas que estão sempre aqui no nosso portal. Então, gente, olha, muita calma nessa hora, muita atenção e vamos à luta, tá bom? Olha, participe sempre lá do nosso portal, lendo o primeiro comentário e ajudando a gente ficar mais forte, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau.